Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Hoje o nosso tema vai ser aspectos relativos ao projeto de patentes verdes do NPI. Mas antes eu quero dar boas-vindas aos novos integrantes da nossa comissão. São eles: o Denis Florencio Teixeira, a Gabriela de Oliveira Ferreira, o Matheus Melo de Brito, o Natalício Eduardo Rentes, a Tereza Raquel Tomazinho. Sejam bem-vindos, esses novos colegas, já estão aqui integrados, e eu acredito que alguns já estão até aqui na nossa reunião de hoje. Bom, voltando ao tema de hoje, que é aspectos relativos ao projeto de patentes verdes do NPI, o nosso convidado é o Saulo Calazans. Ele é eletrotécnico, licenciado em Física pela UFRJ, advogado pela Estácio de Sá, pós-graduação executiva em Petróleo e Gás pela UFRJ, experiência de 26 anos em todo o trâmite administrativo envolvendo a proteção de invenções e modelos de utilidade, bem como a proteção de desenhos industriais. Ex-coordenador do Comitê de Desenhos Industriais da BPI, professor em cursos de patentes e desenhos industriais da BAP, e membro do Comitê de Direito da Moda da OAB Rio de Janeiro. Saulo, meu querido amigo, a gente já se conhece há tantos anos, prazer ter você aqui, a sua disponibilidade de dividir o seu conhecimento, que é bastante, a gente sabe que é uma vida toda aí com PI, com patentes. A palavra está com você, meu amigo. Tá certo, Soraya, muito obrigado. Eu vou começar a compartilhar a tela, que já é a tela inicial da apresentação. Tá. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na comissão falando sobre um tema que eu tenho tanto apreço. Na verdade, é uma satisfação dupla, porque por conta da pandemia, faz tempo que eu não faço uma palestra, então é sempre um prazer falar em público, uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre o tema que eu vou falar. E o segundo motivo da satisfação é porque eu tenho uma afeição especial pela questão ambiental. Na minha vida pessoal, eu tento buscar medidas de lidar melhor com o lixo em casa, definir de forma mais correta os meios de transporte que eu vou usar. Eu tenho o privilégio de poder vir trabalhar de bicicleta, não num dia como hoje, que está chovendo aqui no Rio, mas eu tenho a satisfação de poder vir de bicicleta para o trabalho. A questão energética também, de que forma que a gente pode lidar melhor com isso, ou seja, são todas questões que eu tenho uma afeição especial e particular. Então, sempre que um cliente aparece com alguma inovação nessa área, eu trato com carinho especial. Dito isso, quais são os assuntos que eu vou tratar aqui na apresentação? Vou trazer um pouco de fundamento sobre patentes, falar um pouco sobre o backlog, que é o que está por trás do projeto Patentes Verdes, falar rapidamente sobre a questão ambiental, e depois eu vou falar propriamente do projeto Patentes Verdes, um pouco do histórico, como é que ele funciona, o que tem de sistemas semelhantes pelo mundo, as vantagens, os números relacionados ao sistema. Eu vou falar um pouco sobre o sistema WIPO Green, a plataforma WIPO Green, que assim, eu conheci melhor estudando para essa palestra, achei bastante interessante, acho que vale a pena trazer aqui para vocês. Exemplos de patentes que foram concedidas sobre o regime de patentes verdes e uma reflexão pessoal minha que eu vou deixar para o final, que eu queria compartilhar com vocês. Então, o que é uma patente? Uma patente, ela vai ser um título, ela é um título de exclusividade concedido pelo Estado, que dá ao titular o direito de excluir terceiros de explorarem, sem autorização desse titular, a matéria que é objeto da patente. Em palavras mais simples, se você cria alguma coisa e essa coisa que você criou traz vantagens técnicas de qualquer natureza em relação àquilo que já existe, você tem direito de impedir que qualquer pessoa, qualquer empresa, enfim, possa copiar aquilo sem a sua autorização. É isso que a patente faz. A patente não te dá o direito de usar a invenção, te dá o direito de impedir que terceiros usem sem a sua autorização. Tá? E ela tem dois tipos de patente, as patentes de modelo de utilidade e as patentes de invenção. O modelo de utilidade é um campo um pouco mais restrito, que vai se dedicar especificamente a objetos de uso prático, ou parte deste, como está a descrição legal na tela,
um objeto de uso prático que é suscetível de aplicação industrial e que o foco dela é na nova forma de disposição desse objeto, ou seja, é modificada a forma do objeto para que ele alcance uma melhoria funcional no uso ou fabricação. Então, eu trouxe 2 exemplos, aí são 2 exemplos bem clássicos de modelo de utilidade, que você tem uma garrafa toda lisa e você aplica uma mudança na forma dessa garrafa para que ela não fique tão escorregadia no momento do uso. Então, tem uma concavidade ali na parede da garrafa. E o outro exemplo é um telefone bastante antigo, em que você precisa usar as 2 mãos para usar, uma para segurar o bocal, outra para segurar o fone perto do ouvido, e foi também aplicada uma mudança na forma desse objeto para que ele pudesse ser utilizado com uma mão só. Então, são exemplos bastante clássicos do modelo de utilidade que revelam essa característica dele, de que a mudança implementada ela tem que estar na forma do produto. Tá? Já as invenções, elas têm um caráter um pouco mais complexo, são criações mais complexas, que vão desde composições químicas, sistemas de telecomunicação, biotecnologia, parte elétrica, enfim, eletrônica. O grau de sofisticação da criação é um pouco maior do que aqueles do modelo de utilidade. E o modelo de utilidade, eu esqueci de comentar, tem uma proteção válida por 15 anos, contados da data de depósito, e as invenções têm uma proteção válida por 20 anos, contados da data de depósito. Até bem pouco tempo tinha uma exceção no artigo 40, que prevê o prazo de proteção de cada uma, em que se o exame durasse tempo demais, a proteção da patente seria de 10 anos a partir da data da concessão, e dos modelos de utilidade seria de 7 anos a partir da data de concessão, um tempo mínimo aí de validade da patente, considerando a data da concessão da patente. Outra questão importante com relação às patentes é a territorialidade. A patente ela só pode ser usada no território onde ela foi concedida. Então, se você tem uma patente no Brasil, por exemplo, você não pode impedir que um terceiro utilize a sua invenção na África do Sul, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos. Ou seja, se há um interesse, se há uma percepção do potencial de utilização da sua invenção em outros países, você tem que, por meio dos acordos e tratados dos quais o Brasil faz parte, buscar essa proteção dentro dos prazos devidos, porque patente não requerida é domínio público onde ela não existe. Então, se você não pedir a patente nos Estados Unidos para a sua criação, lá a utilização da invenção ela vai estar franqueada a quem tiver interesse. Tá? Então, a territorialidade é uma questão bastante importante também com relação à patente. E o trâmite administrativo, como é que ele passa aí no NPI, como é que acontece o processo? Aqui é um processo bastante simplificado, tá? Eu coloquei do depósito até a concessão da patente. Claro que cada quadradinho desse aí pode estourar em um monte de situações, mas esse aqui é mais ou menos o básico. Então, a gente tem o depósito, o pedido é formalmente aceito, publicado, e é necessário requerer ao INPI, tá aqui requerimento de exame do pedido de patente, requerer ao INPI que o INPI proceda com o exame do processo, com relação aos requisitos de patentabilidade, que são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Você requereu esse exame, o INPI vai emitir um parecer de patentabilidade e aí sim pode dividir em 3 situações. Primeira, mais favorável, o pedido pode ser simplesmente deferido e você paga uma taxa e a patente é concedida. Segundo, uma exigência técnica, que o INPI vai entender que a matéria é patenteável, sim, mas que existe alguma questão que precisa ser corrigida e adaptada para que a patente seja efetivamente concedida. Você apresenta uma resposta dentro do prazo de 90 dias e normalmente o pedido vai ser deferido e aí parte para a concessão da carta patente de novo. E também tem a possibilidade do INPI emitir um parecer desfavorável, em que ele vai falar, eu entendo que essa matéria não é patenteável por essa e essa razão. Também tem o direito de defesa, 90 dias para responder, você pode reverter a situação de forma favorável, o INPI vai deferir o processo, ou então o INPI pode simplesmente entender que a sua resposta não foi satisfatória, ou simplesmente você nem apresentou uma resposta, e vai emitir uma decisão de indeferimento. Contra essa decisão, lá com base no artigo 212 da LPI, o depositante ele pode recorrer contra essa decisão de deferimento no prazo de 60 dias e, novamente, ele pode reverter essa situação de desfavorável, o colegiado do NPI, uma instância superior vai decidir se defere ou não o pedido, ou pode simplesmente manter a decisão de indeferimento. Mantido o indeferimento,
tá encerrada a instância administrativa e essa possibilidade de contestar só vai ter na Justiça de novo. Só na Justiça Federal, que você vai contestar a decisão do NPI. Tá? E onde que está o gargalo disso tudo? Por que acontece esse atraso no exame, que a gente chama de backlog? Está aqui, ó. Está aqui abaixo, logo depois do requerimento de exame, até a emissão de um parecer de patentibilidade. Existem casos em que o NPI levou mais de 13 anos para poder simplesmente emitir um parecer no processo. Então, dependendo da área técnica, é muito sofrível. O que acontece? O backlog. O backlog é esse atraso agoniante que os depositantes passam. Eu já passei por várias situações com clientes e usuários do NPI, em que eles tomam conhecimento de que o pedido deles está simplesmente parado lá no NPI, não acontece nada, e ficam aí, nessa situação de completa agonia, sem saber se a patente, se vai conseguir obter uma patente ou não. Tá? Isso não acontece por, assim, com dolo do NPI. O NPI não tem objetivo de atrasar isso. Acontece porque o NPI tem poucos examinadores, como eu disse, é um exame técnico, ele é feito em duas etapas. Primeiro é feita uma busca, uma avaliação, como é que eu posso dizer? Uma busca do estado da técnica, ou seja, ele vai pesquisar tudo aquilo que já existe antes da data de depósito do pedido de patente, e em seguida, ele vai comparar o que ele encontrou na busca de mais relevante com a matéria do pedido de patente. E vai fazer essa comparação para avaliar se realmente os requisitos de novidade e atividade inventiva estão presentes ou não. E, enfim, por mais competentes que os técnicos do NPI sejam, a quantidade de examinadores não bate com a quantidade de processos. Então, os casos vão se acumulando, a coisa vai ficando grande e não tem como dar conta disso. Então, assim, soluções as mais variadas já foram propostas, contratar mais examinador, o NPI não tem autonomia e sai caro, e terceirizar também não seria uma possibilidade. Já teve até a possibilidade, já foi até discutida a possibilidade de simplesmente deferir tudo e depois ver o que acontece, ou indeferir tudo e depois ver o que acontece. Nada disso se demonstrou muito interessante do ponto de vista prático. Então, em 2019, a NPI veio com um plano de ataque ao backlog, que foi a melhor proposta que se chegou. Que acontece? Como é que é feito isso? Eu disse que o exame é feito em duas etapas, uma busca e depois uma análise do que foi encontrado na busca com a matéria do pedido de patente. Então, o NPI simplesmente pegou os processos que tinham pedidos e patentes correspondentes em outros países e aproveitou essa busca que foi realizada. Pega essa busca, pega os documentos principais encontrados e joga a bola para o depositante na forma de uma exigência. Depositante, está aqui, ó, foi citado esse documento nos Estados Unidos, por exemplo, se manifesta aí no prazo de 90 dias. O depositante recebe aquilo, já sabe mais ou menos como é que ele lidou com aquela situação no país onde o pedido correspondente foi processado e apresenta uma resposta para o NPI, uma resposta que já vem muito mais mastigada, com argumentos, com até modificações no pedido. O NPI recebendo aquilo tem não vai fazer uma nova busca, tá? E já tem uma situação um pouco mais azeitada para ele examinar. Então, aqui eles colocaram o chamado backlogômetro, isso está na base, na página do NPI, em que vocês veem aqui que em setembro de 2019 tinha um backlog de 147 mil processos para serem avaliados, e agora que os últimos dados que eu consegui de agosto de 2021, com quase pouco menos de 50 mil processos para serem avaliados. O que está em verde, aí verde escuro e verde claro, já está resolvido pelo NPI. Então, foi um projeto que deu muito certo e que vem sendo elogiado. Mas ainda não resolve o problema. 50 mil ainda é muita coisa. Então, o NPI também tem outras modalidades de trâmites prioritários. Então, são quatro vertentes dessas modalidades. Uma com base numa condição específica do depositante, assim, depositante com mais de 60 anos, depositante que possui alguma deficiência, ou então é uma pequena empresa, ou é uma startup. Então, para determinadas situações, desde que devidamente comprovadas, os depositantes conseguem obter junto ao NPI um trâmite acelerado, que realmente diminui de 7, 8 anos para 1 ano até a emissão de uma decisão por parte do NPI. Tem também
envolvendo uma situação envolvendo a tecnologia, ou seja, o depositante depende da concessão da patente para obter um financiamento, ou então está passando por uma situação que ele está vendo que a invenção dele está sendo copiada. Enfim, tem uma série de situações aí que eu acho que não vale a pena entrar no mérito de cada uma, mas que realmente possibilitam para os depositantes obterem um trâmite prioritário dos pedidos. Se alguém tiver qualquer comentário, qualquer dúvida ou crítica, pode falar ao longo, tá? Não precisa deixar para o final, não. Vamos lá. E agora a questão ambiental. Assim, eu acho que, para quem é um pouco mais velho como eu, desde a Eco 92, que assim, o assunto vem tomando uma amplitude muito, muito, muito sensível para pessoas que se interessam pelo tema, assim, ver mais e mais notícias na mídia, e tem uma série de questões que são preocupantes do ponto de vista da questão ambiental. Tem uma entidade internacional, que é a sigla IPCC, mas é alguma coisa de monitoramento das condições climáticas, que eles emitiram um relatório agora em agosto, em que eles viram um aumento de 1,09 graus Celsius na temperatura média do planeta entre 2011 e 2020. Pode parecer pouco, mas para quem sabe, isso tudo afeta um equilíbrio existente no planeta que tem vários efeitos, como o aumento da temperatura média em relação que vai provocar o descongelamento das geleiras, o desprendimento das geleiras, aumento do nível do mar, condições extremas no planeta. Recentemente, em julho, teve no Canadá chegando a 50 graus Celsius a temperatura, o que para eles foi um sufoco, porque o pessoal não costuma nem ter ar-condicionado em casa por lá. E para quem está vendo as notícias, a gente está passando por uma crise hídrica aqui no Brasil, que não tem precedente nos últimos 90 anos. Estamos aí com bandeira vermelha para pagar na conta de luz, está todo mundo de cabelo em pé e a situação aparentemente só piora. Então, assim, eu sou partidário de que realmente assim a criatividade e a inovação tecnológica são partes importantes das soluções para esses problemas. E aí a patente vai ser um aliado poderoso. Então, aqui as patentes verdes elas vão nascer de uma interseção de dois problemas, na verdade, a questão ambiental e essa demora no exame dos pedidos de patente. Então, eu coloquei essa zona de interseção aí do amarelo com azul, ficou um verde meio apagadinho aí, mas acho que dá para ver. Vamos lá, um histórico do pedido do projeto Patente Verde. O projeto nasceu em 2012 como um projeto piloto, ou seja, temporário, com duração de 1 ano, e ele foi sendo renovado de ano a ano, até 2016, quando ele se tornou um projeto permanente do NPI de trâmite prioritário. Tá? E desde 2016 o que teve foi ajustes, mas sempre mantendo essa natureza de permanente do projeto. Então, atualmente não precisa mais esperar que tinha também quantidade limitada de processos por ano também, enfim. Agora, qualquer pessoa, qualquer depositante que tenha uma tecnologia que se enquadre como tecnologia verde, e aqui são 5 categorias que o NPI reconhece como tecnologias verdes, que vão energias alternativas, transportes, conservação de energia, gerenciamento de resíduos e agricultura. Aí cada uma dessas se abre numa variedade imensa de tipos de criações. Se você tiver uma tecnologia que se enquadra numa dessas categorias, você tem direito a obter o regime de patente verde para aceleração do exame do seu pedido de patente. Então, voltando àquele fluxograma que eu coloquei, ela vai entrar justamente aqui, antes da emissão de um parecer de patentabilidade. Requerer o exame, você viu que tem potencial para ser uma tecnologia verde perante os olhos do NPI, você pode fazer esse requerimento. Tá certo? E quais são as condições para você fazer o requerimento junto ao NPI? Assim, não basta você falar, NPI, quero que o meu pedido seja processado sob regime de patente verde. Você tem que demonstrar, por meio de argumentos, que a matéria do seu pedido de patente se enquadra em uma dessas 5 categorias que eu apresentei,
O pedido ele tem que estar publicado, ou pelo menos com pedido de publicação antecipada, feito junto ao NPI. O exame técnico regular tem que estar requerido. Não, o exame técnico regular o pedido de exame sobre patente verde não anula o outro exame regular, ou seja, tem que ter os dois exames requeridos. Não pode ser objeto de nenhum outro procedimento de exame prioritário. Eu apresentei para vocês vários projetos. Não pode estar sobre nenhum deles, ou seja, tem que estar só sobre o sistema de patentes verdes. Não pode ter havido divisão ou modificação no projeto entre a data no pedido de patente, entre a data do requerimento e a decisão se o pedido vai ingressar ou não no regime de patentes verdes. Apenas o depositante ou um dos depositantes do pedido pode fazer esse requerimento de admissão. Tem que ser paga uma taxa de avaliação do NPI, que é uma taxa de 890 para pessoa jurídica e com desconto para pessoas físicas. E o protocolo só pode ser feito pela via eletrônica, o que até faz sentido, já que evitar o desperdício de papel, né? Então, só pode ser feito via protocolo eletrônico. Tá, e quais são as vantagens do sistema patentes verdes? Tá, primeiro, o mais óbvio é a aceleração do exame. Como eu disse, aquele atraso agoniante que os depositantes passam é um fator de desestímulo. E aí eu já passo para a segunda vantagem, que é o incentivo à inovação na área ambiental. Uma vez que assim, eu já passei por várias situações também em que o depositante ele simplesmente prefere não depositar o pedido de patente, ou então acaba desistindo do processo por conta do atraso do NPI. Outra questão importante é a fonte de informação tecnológica. A WIPO tem um estudo que diz que 70% das informações tecnológicas existentes no mundo estão apenas em documentos de patente. Então, assim, ter soluções ambientais, independente da patente ser concedida ou não, registrada nesses documentos, torna a gente tem aí nas mãos uma biblioteca sensacional de soluções do ponto de vista ambiental e até em outras áreas também, mas o nosso foco aqui é uma fonte de informação tecnológica na área ambiental. E também o impulso à concorrência, que assim, as vantagens não são apenas para o depositante, mas para a sociedade como um todo, já que quanto mais empresas usarem o sistema de patentes verdes, e mais os usuários, os consumidores fizerem questão de produtos verdes, e particularmente eu sou o tipo de consumidor que vou no rótulo, vejo se faz teste em bicho, se há uma preocupação com os resíduos industriais daquele segmento. Então, quanto mais consumidores tiverem esse tipo de comportamento, mais as empresas vão buscar inovarem e buscarem soluções para gastar menos energia, para consumir menos água. Enfim, tem uma série aí de fatores que envolvem a concorrência. A gente tem poucos países, na minha opinião, tem poucos países que têm sistemas semelhantes de aceleração de exame. A gente tem aí o Canadá, os Estados Unidos teve um projeto que foi limitado no tempo e na quantidade, então admitiu 3.500 processos e depois o programa foi encerrado. A gente tem Reino Unido, Israel, China, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Tá? Eu, particularmente, acho que essa ideia podia difundir um pouco mais, mas também, se o país não tem muito problema com backlog, com atraso no exame do pedido de patente, também não faz muito sentido dar prioridade se o projeto já é decidido de forma mais célere. Tá? E aqui eu trouxe também alguns números com relação ao projeto. Aqui eu coloquei aqui a data de requerimento, partindo desde 2012 até 24 de agosto de 2021, em que a gente tem um total aí de 1.011 requerimentos efetuados, dos quais 985 já foram avaliados, ou seja, o NPI quase, foi feito o requerimento, já avalia rápido, e desses 985 que foram avaliados,
o NPI decidiu dar o trâmite prioritário para quase 78%, tá certo? Um outro número interessante aqui nessa tela, aqui na decisão técnica dos pedidos de patente, é assim que o fato de o pedido ser admitido no regime de prioridade para patentes verdes não significa que a patente vai ser concedida. Significa simplesmente que o NPI reconhece que aquela tecnologia é uma tecnologia amigável do ponto de vista ambiental, mas que vai ser avaliado ainda com relação aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Isso a gente vê nessa pizza aqui, que tem 53% dos pedidos deferidos, ou seja, foram concedidas as patentes, e 46% que, apesar de ser uma tecnologia verde, não atende a alguma condição específica da lei, e, portanto, a patente não seria concedida. Tá? Eu tenho aqui um gráfico do número de requerimentos ao longo dos anos, o que mostra uma falta de uniformidade, assim, não tem uma constância perceptível, assim, na verdade tem uma queda de 2017 até 2021, lembrando que 2021 não fechou o ano ainda, mas que, assim, eu tenho a impressão de que é um pouco por falta de conhecimento do sistema de patentes verdes, das vantagens que ele pode produzir para os usuários. Então, assim, quem está assistindo, por favor, divulgue, porque eu acho que é um projeto muito interessante que pode trazer bons frutos. Tá? Voltando para o slide, outra questão importante, interessante aqui, é o tempo médio em dias para cada etapa do pedido de patente, ou seja, considerando o intervalo de tempo aqui de 2012 até 2021, a gente tem aqui um tempo médio de 614 dias desde o momento em que é feito o requerimento até o momento em que a patente é decidida. Então, assim, era quase 2 anos, considerando a média de todo esse intervalo. Agora, se a gente reduzir esse intervalo aqui para 2019 até 2021, desse tempo, assim, por conta dos ajustes que o NPI fez no projeto, a gente tem um tempo inferior a 1 ano, desde a data do requerimento, que está 313 dias aqui embaixo. Desde a data em que foi feito o requerimento até a data que o NPI efetivamente decidiu se a patente ia ser concedida ou não. Então, tem uma redução bastante sensível se você for comparar com uns 8, 9, 10 anos de um processamento regular sem o trâmite prioritário. Tá certo? Uma outra tela com números aqui, esses números eu extraí do Power BI, do NPI, com relação a trâmite prioritário. Tem uma página de estatísticas lá, depois quem quiser entrar em contato comigo, eu passo para vocês o link disso, que é bastante interessante. Você pode interagir, fazer os ajustes aqui. Eu coloquei aqui só patentes verdes, então tem outros sistemas aqui que podem estar sendo avaliados e filtrados também para você obter esses resultados, são bem interessantes. Aqui são detalhes mais geográficos. O Brasil o país dos depositantes. A maioria dos pedidos com requerimento de patente verde são pedidos de depositantes brasileiros, tá? E existe um estudo aí que realmente, assim, quando foi verificar os pedidos de patente, de requerimento de patentes verdes em outros países que têm esses sistemas, a maioria dos requerentes normalmente são de requerentes locais. Então, nos Estados Unidos foi a maioria de depositantes americanos, no Japão foi a maioria de depositantes japoneses. Então, outro ponto aí que acho que dá para trabalhar, de divulgar também isso do ponto de vista internacional. Não existe nenhuma limitação de que só pode ser depositante brasileiro. Tá? Na verdade, aqui nesse último quadro aqui que tem os maiores requerentes do sistema de patentes verdes. Tem primeiro aqui uma empresa americana que faz biomassa, que é a Chileco. Em segundo, a gente tem uma empresa brasileira, a Vale, que trabalha na área de mineração. Perdão. Terceiro, uma empresa holandesa que trabalha na parte de saúde, nutrição e materiais, a DSM. E o curioso aqui, eu achei interessante destacar, em sexto lugar tem uma pessoa física, tá? Apesar de realmente, assim, a maioria dos requerentes serem pessoas físicas, ter uma pessoa física na lista dos maiores requerentes é uma coisa que é pouco usual nesse tipo de ranking. Aí também a gente percebe aqui no mapa do Brasil, no lado mais no meio da tela, uma prevalência de requerimentos nas regiões sul e sudeste do Brasil.
Tem também... que é isso aqui? Tá. Prevalência também de pedidos com relação à natureza da criação. Então, 90% aqui dos processos são pedidos de patente de invenção, 10% são pedidos de patente de modelo de utilidade, o que até faz algum sentido, porque normalmente uma invenção que tem um aspecto voltado para o meio ambiente vai ser alguma coisa, uma criação um pouco mais sofisticada que uma simples mudança na forma do produto. Como eu falei lá na frente, o modelo de utilidade está muito atrelado à mudança na forma do produto. Então, normalmente, criações com cunho ambiental vão ser um pouco mais sofisticadas que isso. Tá? E também tem os campos técnicos aqui, que são os mais utilizados, aí, onde a aplicação das patentes verdes tem mais relevância, que é a química de materiais básicos, tecnologias especificamente voltadas para o meio ambiente, máquinas especiais, metalurgia, biotech, enfim. Eu acho que vale a pena para quem tiver interesse em buscar essa página de estatísticas do NPI e interagir um pouco com esses gráficos, esses fields, para poder entender melhor o que o NPI disponibiliza lá de informação. Tá? Eu trouxe alguns exemplos de tecnologias que foram concedidas para as patentes, sob o regime de patentes verdes. Essa primeira eu tive a satisfação de eu ter elaborado o pedido de patente. É uma tecnologia que eu fiz para a New Steel, quando eu trabalhava no escritório anterior, em que eles pegam um concentrado de minério com baixo teor de ferro, e normalmente o que era feito com esse concentrado? Era alocado em barragens de rejeito. E eles pegam esse concentrado, eles conseguem extrair um fino, que eles chamam, partículas menores de ferro, que normalmente seriam mantidas no material, conseguem aproveitar isso comercialmente sem utilização de água, porque isso era possível com utilização de água, mas aí acaba que a água também fica contaminada e tem toda uma questão ambiental que pelas regulações, não podia ficar fazendo isso com água. Então, o que acontecia? Todo esse material, todo esse resíduo era alocado em barragens de rejeito e ficava lá, e, por conta disso, aconteceram tragédias como Brumadinho, Mariana. Então, é uma tecnologia muito interessante que consegue aproveitar aquele material, dispensa o uso das barragens, e é tão interessante que a Vale acabou comprando a empresa New Steel. Teve uma repercussão na mídia, porque realmente, se vai evitar barragem, tem um potencial de uso absurdo. E eu, particularmente, como eu disse, essa patente foi concedida em mais de 50 países, eu tenho um carinho especial, porque eu trabalhei muito nesse processo. Tá? Outra tecnologia aqui do Serviço Florestal Brasileiro foi o depositante, que eles pegam embalagens de longa vida, que são aquelas embalagens normalmente de leite, alimentos, e misturam aquilo com outros componentes e conseguem reaproveitar isso para a construção civil, para fabricar forro, proteção acústica, divisórias, e reaproveitando o material que, em princípio, seria descartado. Também foi concedido sobre o regime de patentes verdes. Deixa eu ver, o próximo é da Ecopamplas, que nesse caso também um reaproveitamento de embalagem, mas é uma coisa um pouco mais específica, porque embalagens de óleo lubrificante, desses que a gente coloca no carro, elas não podem ser descartadas normalmente no lixo comum, porque tem óleo ali, apesar de virar o tubo no motor do veículo, ainda fica resíduo de óleo na parede interna das embalagens. Isso tem que ser descartado de forma especial. Então, eles pegam essas embalagens, trituram e submetem a um processamento que eles vão conseguir recuperar um óleo em estado original ainda, está aqui a garrafinha com óleo recuperado, e o plástico limpo, processado, triturado, mas limpo, também consegue, de alguma forma, reutilizar isso. Então, também é bastante interessante, porque evita o descarte desse material na natureza. Tá? E o último exemplo que eu trouxe aqui é também um processo que eu tive a satisfação de trabalhar, que é um sistema de tratamento de água para fins de reuso. Então, o que é feito? Eles vão em condomínios, instalam esse sistema lá, pega a água aqui proveniente de máquina de lavar, a água proveniente de chuveiro. Eles pegam essa água, que eles chamam de água cinza, é um termo técnico da área,
eles chamam de água cinza, eles processam isso de uma determinada forma e conseguem reutilizar isso, por exemplo, para água de descarga da privada ou qualquer outro uso que não demande o uso de água potável. Porque assim, até não faz muito sentido usar água potável na descarga, mas o que é o padrão de mercado é esse. Então a tecnologia que reaproveita a água para essa outra finalidade. Tá? E eu acho que eu fui um pouco rápido, mas ainda tem aqui o Hypogreen. O Hypogreen foi pesquisando sobre patentes verdes no mundo. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha tido muita experiência e nunca tinha tido a curiosidade de me aprofundar no tema. Eu achei bastante interessante, que basicamente é uma plataforma com uma base de dados em que vai colocar, de um lado, pessoas, entidades oferecendo tecnologias verdes, independente de serem patentes ou não, pedidos de patentes ou não, pessoas oferecendo tecnologias verdes, tecnologias ambientais, e pessoas e entidades que estão buscando tecnologias verdes. É um mercadão de soluções ambientais. E é uma base de dados totalmente gratuita para quem tiver interesse postar o que você quer lá, o que você está precisando ou o que você está oferecendo. E eu trouxe aqui uma tela em que eu pesquisei o termo agricultura em inglês, e aqui no lado esquerdo a gente tem 4.291 ofertas de tecnologias ligadas à área de agricultura e 22 necessidades, pessoas que precisam de alguma tecnologia, alguma inovação para um problema que elas estão vivenciando e coloca ali também. Então, a possibilidade de interação entre fornecedores e pessoas necessitando de tecnologia é facilitado por meio dessa plataforma. Eu acho que é outro sistema que também acho que merece ser mais divulgado e ampliado a repercussão dele no meio empresarial, no meio industrial, porque pode ter coisa muito boa aí que, às vezes, a gente fica investindo em ciência, tecnologia, sendo que talvez a inovação já esteja disponível no mercado. E uma reflexão que eu trago com relação ao sistema é que por que não as patentes verdes não poderiam ser além do exame prioritário? Eu vejo assim que, independente, às vezes por desconhecimento do depositante ou por falta de interesse em um exame mais rápido, não é requerido patente verde. Mas por que não o NPI considerar a possibilidade de ofício, durante o exame, ao reconhecer que aquela tecnologia é uma tecnologia amigável do ponto de vista ambiental, por que não dar o selo patentes verdes para aquela patente como uma ferramenta de divulgação, de marketing, que ali tem uma coisa boa do ponto de vista ambiental? Enfim, eu acho que é alguma coisa que vale a pena ser discutido e levado ao NPI para uma consideração. Acho que foi um pouco rápido, mas basicamente era isso que eu tinha para falar. Eu estou aberto a receber as dúvidas, críticas de vocês. Qualquer comentário vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você, Saulo, foi ótimo. Nossa, eu não tinha noção desses dados todos que você apresentou, muito legal. Pessoal, está aberto para perguntas. Quem quer, pode abrir seu áudio e fazer. Ou ninguém entendeu nada, ou o pessoal entendeu tudo. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu nunca tive a oportunidade de pedir a prioridade com base nas patentes verdes, mas Uhum. eu já vi alguns exames com prioridades com base em idade, e às vezes me parece que o examinador, a fim de atender aquele pedido de prioridade, acaba fazendo o exame um pouco assodado, um pouco apressado. Você tem a mesma percepção ou eu tive, vamos dizer assim, azar? Não, pastor, eu acho que você teve azar, porque assim, até demonstrei isso, pelo menos no lado das patentes verdes, em que quase metade dos processos submetidos ao regime de patentes verdes não foi concedido. Então, assim, eu tive poucas experiências por idade, por depositante ter mais de 60 anos. Teve 2 em que a patente foi efetivamente concedida, você tem razão com relação a isso. Tem um que estou esperando agora o resultado do exame, mas, em princípio, me pareceu um exame regular.
mas, como eu disse, o meu universo de análise é pouco. Assim, até hoje são 3 processos. Assim, a maioria dos depositantes, para quem eu trabalhei até hoje, são empresas, pessoas jurídicas, então não foi o caso de pedir patente por idade. Eu não sei se rola essa pena do NPI com relação ao depositante, mas eu não tenho essa experiência, não. Saulo, Ótimo, né? pegando esse gancho que você falou que teve 3 casos, da tua experiência Por aí idade, por mexendo... idade. Patente vez eu Ah, tive por mais. idade, é. Mas quem seriam hoje os maiores depositantes de patentes verdes no país? Você tem mais ou menos esse dado? Eu coloquei aí, tem 3... Assim, o nome das empresas. Eu vi que a Vale certamente deve ser uma das primeiras, Sim. né? A tela ainda está compartilhada? A tela está compartilhada ainda com vocês? Tá. Tá, né? Deixa eu Mas ver tem o se nome delas aí? tem aqui. Tá aqui. Aqui no canto Ah, tá. direito inferior. Entendi. E se Olha, você a tiver Vale está em nessa tela, segundo, porque não é assim, nem aqui é o print primeiro. da tela, tá, Soraya? Se você tiver nessa tela, Estou no vendo. título lá do NPI, você consegue expandir isso e você vê uma quantidade muito maior de empresas que fazem uso do sistema, tá certo? Mas aí a gente tem aqui 2 universidades brasileiras, não consigo ver o nome aqui, tem a Vale, tem o Pedro também, que é uma pessoa A física Riuai, ó, brasileira, já também está faz, ali. enfim. Interessante isso. Vou dar uma olhada depois mesmo com calma. E no meio aqui a gente tem a quantidade aqui, ó, é mais ou menos meia a meia, assim, também a quantidade de pessoas físicas e jurídicas que fazem uso do sistema. Então, A pode ser gente sabe que 19. algumas pessoas físicas, elas estão ligadas à pessoa jurídica que entra com o nome delas, não é? Tem isso também, tem isso também. Interessante, obrigada. Tem até pessoa física que prefere colocar no nome, que tem mais de 60 anos também, coloca no nome da pessoa para poder, apesar de estar ligado a uma pessoa jurídica, pede o exame prioritário porque tem mais de 60 anos. Então, facilita também nessa questão. Pode ser, pode ser. Mais alguém quer perguntar? Eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinha. Parabéns pela explicação, é muito interessante, muito clara. Obrigado. A minha única dúvida, eu acho que até um comentário, pelo que você explicou, esse processo é muito mais aplicável até para países que têm um processo mais complexo, né, para patentes, do que aqueles países que têm um processo muito mais rápido, mais célere, né? É isso mais ou menos o que acontece, pelas minhas ou eu estou observações, enganada? sim. Às vezes o país simplesmente preferiu às vezes o país não tem condições estruturais de ter programa nenhum de aceleração, então não se aplica nem só ao verde, mas qualquer área o país não tem programa de aceleração. Mesmo que a matéria esteja sendo alvo de infração da matéria, às vezes o país não tem como acelerar. Então, pode ser o caso também, entendeu? O que me chamou a atenção é que assim, poucos países têm programas semelhantes ao do Brasil. Até acho o Brasil bastante pioneiro nesse sentido. Muito legal, bem interessante mesmo. Eu não conhecia também essa plataforma da UAI. Essa é uma que eu gostei muito de conhecer um pouco melhor, como eu disse, já tinha ouvido falar, gostei muito de conhecer, até para apresentar para cliente, porque às vezes ele tem uma tecnologia interessante, pediu a patente, mas emperra por aí, não consegue comercializar, ele não tem estrutura, não tem uma indústria para poder colocar aquilo no mercado e pode ali, de repente, encontrar um parceiro interessado para fazer o negócio. Verdade. Achei bem legal. Olha, aqui no chat o pessoal está comentando, estão te dando parabéns, tem muitos aí agradecendo você ter compartilhado essa plataforma que muitos não conheciam. Tem um colega seu aqui, eu acho que você já conhece, que é o Richard, que mora na Europa, estava em Portugal, agora está na Espanha. Conheço. Tudo bom, Richard? Está aqui te prestigiando. Depois você dá uma navegada aqui no chat, porque isso tudo é para você. Tá certo, obrigado. Legal. Mais alguém quer aproveitar a oportunidade do Saulo estar aqui com a gente? Pessoal de patentes que atua mais.
Tem muita gente de patentes aí? Tem alguns, poucos. O assunto foi mais novidade, então, para o pessoal que trabalha com marcas. É verdade. Se ninguém tiver, eu vou fazer o encerramento da nossa reunião, dando os últimos recados. Tá bom. O Richard acabou de escrever no chat. Abrir o chat aqui, não estou conseguindo. Você sabe fechar? É só ir no alto da tua tela, tem o stop. Tá. Encerrei. Pronto. Muito bom. Do jeito que o pessoal está intimidado. Ou você explicou muito bem, como você mesmo disse. Muito bem, pessoal. Vamos para os últimos recadinhos. Saulo, muito obrigado. Você está convidado a voltar em outras oportunidades, que você tiver disponibilidade. Também vamos criar uma live, se você quiser, lá na Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Será um prazer te receber. É um prazer, vai ser meu. E por falar em live na Liga, o pessoal já saber que no dia 8/9, na próxima semana, na próxima quarta-feira, vai ter uma live sobre games e a propriedade intelectual, que o Luiz Felipe Barieiro, que é o diretor financeiro da ASP, vai estar moderando, e vai estar recebendo a Isabela Pimentel, que é da ONG, que está fazendo mestrado na Academia do NPI, justamente com o tema de games. E o Lucas Brexi, que é um empresário, um jovem empresário, vocês vão ver, da área de streaming, vai ser bem bacana. E reiterar para vocês que as nossas reuniões, esse ano, elas acontecem na primeira quarta-feira do mês, às 10h30, e no mês de outubro nós vamos estar recebendo a querida Virgínia Maluf, que está aqui hoje prestigiando o Saulo, com o tema de licença compulsória de patentes. A Virgínia, ela é advogada, ela é sócia da Faguri Maluf Sociedade de Advogados, graduada em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Administrativo também pela PUC de São Paulo, diplomada em Patentes e Criações Industriais pela Getúlio Vargas de São Paulo e especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Damásio de Direito. Mestre em Direito Comercial com dissertação Licenciamento Compulsório de Patentes, que é justamente o tema que ela vai trazer para a gente na próxima reunião, pela PUC de São Paulo. Especialista de Soluções de Disputa pela BPI, da Câmara de Nomes de Domínio e mediadora da Câmara de Mediação. Vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Jabaquara, professora vinculada à Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC São Paulo, e convidada em cursos de especialização e extensão. E é isso, pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje, prestigiar o Saulo, a nossa comissão, e se cuidem, fiquem todos bem, e até a nossa próxima oportunidade. Um forte abraço para todos.